E indo um pouco para aquela questão que você falou de como definir os objetivos e metas, né? A Letícia, ela perguntou que critérios e dados nós usamos para definir essa porcentagem de crescimento e essa data para alcançar. Legal. Bom, aí é muito específica a sua pergunta, tá, Letícia? Ela tem que se adequar a um projeto, e aí eu precisaria ter um pouco mais de contexto do projeto para te dar um direcional real, assim. Mas o que eu uso no meu dia a dia, critério, dado, enfim, a porcentagem de crescimento, a data para alcançar primeiro, a experiência, né? Isso contribui muito. Os dados que você pode usar e critérios, você pode olhar para como é que está o tráfego orgânico. Eu vou inventar uma situação hipotética aqui para responder isso. Suponhamos que eu tenho um blog, ele tem, inclusive isso não é hipotético, eu vou falar de um caso real aqui da minha carreira. Eu peguei um blog que ele tinha pouca performance, tinha conteúdo, produção de conteúdo, e aí eu precisava fazer uma análise. Falei, pô, beleza, já produzo conteúdo, mas não está performando, o que eu vou fazer, né? E aí eu fui lá, olhei para a performance dos conteúdos, fiz um checklist ali, por exemplo, do que já tinha sido feito, do que não tinha sido feito, do que podia ser feito como iniciativa de SEO. Criei um checklist, criei ali o meu direcional. Né? Então, quais são os critérios, basicamente, de aceitação? Até para quem trabalha com metodologia ágil, tem os critérios de aceitação. Então, você pode ir por esse pensamento. O que eu tinha de critério, por exemplo, para performar aquilo? Então, beleza, eu vou olhar para as meta tags, eu vou olhar para o código HTML e carregamento da página. Vou dar esses 3 exemplos. E aí, como eu via que estava tudo muito crítico, eu podia estimar uma porcentagem. Obviamente que nessa questão da porcentagem, principalmente quando a gente fala de SEO, é muito subjetivo, é muito delicado, é muita variável. Entendeu? Então, você tem que ou olhar, por exemplo, qual o volume de busca que eu posso chegar se eu realmente tiver os critérios sensacionais aqui. Tá? Então, eu consegui adequar tudo, vou lá e vou analisar o volume de busca do meu contexto. Tá? Claro que isso é uma engenharia reversa, tá, gente? Isso dá realmente mais trabalho. Eu tô falando de uma coisa aqui que eu fiz realmente, mas isso dá um pouco mais de trabalho. E aí você vai identificar o contexto, então, vou fazer uma estimativa do volume ali de busca sobre esses temas, e aí eu vou trazer um número absoluto e vou fazer minha porcentagem com base, e aí façam pesquisas, tá? Com base em benchmarking, o benchmarking da indústria que o meu projeto está inserido. Nesse caso era a indústria farma, então eu olhei ali para os benches de SEO da indústria farma e vi, por exemplo, se eu chegar no perfeito aqui top 10, a porcentagem de CTR é essa. E aí eu não lembro dos números agora, porque isso foi em 2018. Mas aí eu conseguia drivar, entendeu? Então, fazer pesquisa é muito legal. Você olhar para o bench, você olhar para a indústria, você olhar para os dados ali históricos. Então, você consegue definir critério nesse sentido. Vou pegar um conteúdo que não performa, analisar o contexto dele, vou traçar uma meta com base nesses benches que eu vou fazer, e aí vou colocar uma data para alcançar. E aí a data pode ser de acordo, claro, com variáveis como é que estão seus recursos no projeto, em quanto tempo você vai conseguir implementar, né? Porque se você consegue implementar tudo na primeira semana, é diferente de se você tem que fazer isso paulatinamente em 4 meses, né? Então, aí você, claro, vai ter que, por isso que eu falei que depende, né? E aí, se você quiser, cara, me chama no LinkedIn, a gente pode trocar ideia. Depende muito da tua realidade específica, tá? Depende muito ali do que você tem de recurso, de como tá enfim, seus braços ali dentro do projeto. Eu sei que foi uma resposta um pouco evasiva, tá? Eu tenho consciência disso, mas é porque literalmente depende, tá? Tem projetos que vão determinar diversas ações diferentes, tem projetos que vão determinar uma única ação, projeto que eu começo do zero, eu tenho outro direcional, então eu não tenho um dado histórico, por exemplo, vou ter que começar do zero, e aí talvez fazer uma projeção de potencial. Então são muitas variáveis, realmente depende, e sei lá, a gente pode bater um outro papo aí, se for preciso. Acho que responde a questão de que são muitas variáveis e cada caso é um caso e a gente precisa analisar cada um deles e a gente está aprendendo aqui a como analisar e o que levar em consideração como mais importante, né? Exato. Obrigado pelo resumo.